Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre mais 3 princípios de poder. Ontem a gente falou 5, né? Se você não assistiu, veja a aula de amanhã, a aula de ontem, ontem a gente falou de 5 princípios. Hoje a gente vai falar de mais 3. Boa noite, Aveli, boa noite, Leda. Tô aqui. Eu ouvi da minha própria doidice. Nem. Eu fui pra médica, doutora Célia, Leda. Fui pra médica essa semana, eu ia contando as coisas, né, pra ela, o que eu senti e tal, e eu ia contando e rindo de mim mesma, né? Ai, meu Deus. Vamos fazer a respiração primeiro, já queria ir logo pros princípios. Os 2 pés bem firmes no chão, os braços, as mãos sobre as coxas, a coluna o mais reto possível. Vamos inspirar e expirar algumas vezes, continuamente fluindo. E aí depois a gente mantém alguns segundos com os pulmões vazios sem ar. Depois a gente inspira e mantém os pulmões cheios com ar, certo? Vamos lá então. Expira totalmente. Mantém os pulmões vazios sem ar. Se você conseguir contrair a base da sua coluna, se você conseguir contrair a musculatura da coluna enquanto mantém os pulmões vazios sem ar, vai ser melhor ainda. Inspire pelo nariz, segura o ar. Solte o ar. Mais uma vez, inspirando e expirando pelo nariz. Esvazia totalmente. Prende. Contrai a musculatura da base da coluna, na virilha, na região anal. Inspira, relaxa a musculatura do chakra básico. Retém o ar. Solta o ar. Respirando normalmente. Aos poucos mexendo os dedos dos pés, das mãos. Perceberam alguma diferença ao contrair a musculatura do chakra base? Vamos falar então agora do 6º princípio do poder e eu vou conectar com a lei, uma das leis do negócio, certo? Lei de dar e receber, lei do honrar e lei da inclusão. Sinta amor quando pagar qualquer coisa, em vez de se sentir mal, porque ficou com menos dinheiro. A diferença entre essas duas atitudes equivale à diferença entre ter muito dinheiro e passar o resto da vida lutando para ter algum dinheiro.
Sinta amor, vou ler de novo. Sinta amor quando pagar qualquer coisa, em vez de se sentir mal porque ficou com menos dinheiro. A diferença entre essas duas atitudes equivale à diferença entre ter muito dinheiro e passar o resto da vida lutando para ter algum dinheiro. Hoje eu senti o ar chegando na cabeça. Tive um sopro quente. Gente, essa sensação é incrível! É muito bom! Significa que desbloqueou, né? Passou para cá, então desbloqueou. Isso é bom demais. Desbloqueou principalmente essa região assim. Então, vai começar aí, vai começar uma conexão do coração com a cabeça. Você vai conseguir ter aí a conexão do seu racional com o seu emocional. Porque muitas vezes quando a gente está muito mental, né, usa muito a razão, tá bloqueado aqui. E aí, nossa, tô feliz demais. Pronto, vamos embora. Já deu resultado aqui ao vivo. Ai, morro tudo aqui, morro. Então pronto, esse é o sexto princípio de sentir amor quando vamos pagar qualquer coisa, em vez de se sentir mal. Muitas pessoas questionam esse princípio, né? Porque eu não tenho dinheiro, como é que eu vou me sentir bem em pagar aquela coisa? Ou eu não tenho dinheiro, eu tenho que escolher entre uma coisa e outra. Quando você começar a agradecer e se sentir bem e sentir esse amor, que a gente falou ontem aqui do primeiro princípio, de você honrar alguém quando você está aí dirigindo o seu negócio, está à frente do seu negócio, está passando o seu produto, está passando o seu serviço. Se você sabe a quem é que você honra no seu sistema familiar, muitas vezes é alguém que proporcionou o sustento para sua família lá atrás, essa pessoa faz parte do seu sistema familiar, é alguém que você pode honrar também, você se inspira nessa pessoa lá atrás, você tendo essa imagem viva de alguém real, de um ser humano. Porque muitas vezes a gente busca inspirações em pessoas muito distantes da gente, né? Em Bill Gates, em Elon Musk, em Warren Buffett ou em Silvio Santos. Fábio Faria, né, que ele é daqui de Natal, ele pode até se inspirar no Silvio Santos, porque ele convive com o Silvio Santos, é ali da família, né? Mas no nosso caso, que nós não temos uma conexão, está aqui no nosso DNA, na nossa célula, nós começamos a ver de uma forma impossível realizar aquilo, ter aquele sucesso, ou até o empresário mesmo, que você admira, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, e você se inspira nele para fazer o seu negócio, você se inspira nesse empresário da sua cidade, do seu bairro, mas ele não é do seu sistema familiar, você pode se inspirar nele. Eu não estou dizendo aqui que não pode se inspirar em Silvio Santos, nessas pessoas todas que eu falei agora. Eu não falei nenhuma mulher, né? Magazine Luiza, a Luiza Trajano, tá? Oprah Winfrey, quem mais? Michelle Obama. Então, você pode se inspirar nessas pessoas, sim, mas você vai ter uma força muito melhor, muito maior, muito mais visceral quando você encontrar essa pessoa do seu sistema familiar que alcançou algo próximo do que você quer hoje, do que você intenta quando você vai vender um produto ou um serviço no seu negócio. Então, quando você tem essa conexão que você toma isso, você sabe que está no seu DNA, você consegue realmente sentir esse amor. Esse amor que ela fala aqui, que é um princípio de poder, de você pagar algo com amor. Né? O amor seria realmente algo, um relacionamento que você teria com dinheiro sem crítica, sem julgamento. Né? Você não julga que eu tenho esse dinheiro e eu tenho que escolher. Você não dramatiza, vamos dizer assim, a escolha que você tem que fazer. Eu tenho X reais, eu tenho essas duas contas para pagar. Esses X reais dá para pagar uma conta. Essa uma conta que dá para pagar, você paga com amor. Você olha para o que você tem. Você olha para o que você pode fazer nesse momento, agradecendo, né? E realmente sem esse julgamento. Qual é melhor? Muitas vezes a gente tem duas contas para pagar, só tem X reais para pagar uma dessas contas e fica lamentando
Minha experiência tem mostrado o quê? Quem tem duas contas para pagar, paga uma porque o dinheiro só dá para uma e lamentou, próximo mês não tem dinheiro nem para pagar uma das duas. Isso a experiência da minha vida mostrou. Ai, ai. Porque eu fui me experimentando, eu lia esse tipo de coisa, eu disse, não, vou testar. E quando eu ia percebendo, eu disse, nossa, não é que esse povo tá certo? Então, mais uma vez, esse princípio aqui, tem a relação com o dar e receber, certo? Sétimo princípio, use o dinheiro como um lembrete para emitir sentimentos positivos sobre prosperidade. Imagine à frente de cada nota. No meu caso, eu não pego muito em dinheiro ultimamente, porque eu faço tudo online. Então, toda vez que eu vou entrar no aplicativo do banco, eu tenho esse sentimento aqui. Eu emito sentimentos positivos. Eu desejo bem a. Inclusive, a dona do meu banco é uma mulher, uma brasileira. Ela que fundou, ela que projetou o banco. Eu esqueci o nome dela. Mas toda vida que eu vi uma entrevista dela há 2 semanas atrás, muito interessante a missão, o propósito dela. Ela tá bem antenada com isso, ela tá bem sintonizada com essa informação do dar e receber, da inclusão, do honrar. É muito interessante a missão que ela tem, por que ela fundou esse banco, né? Muito massa, muito massa. Se vocês puderem procurar depois a presidente do Nubank, vocês vão entender um pouco mais e até pode estudar o comportamento dela para perceber como ela tem uma postura em relação ao negócio dela, né, que é o banco. Então, todas as vezes que eu vou entrar no aplicativo, eu assim mando bênçãos para essa pessoa, para a equipe. Todas as vezes que eu preciso tirar alguma dúvida sobre o aplicativo, eu entro no chat e a pessoa conversa comigo, parece que eu ia dizer, parece que é minha vizinha, mas minha vizinha não é assim não. Não é gente boa assim não. A galera do banco é gente boa. Então, vai ganhando, vai conquistando cada vez mais. A energia do propósito dela, da visão dela, da missão que ela tem em relação ao banco, é transmitida para a gente aqui, que nem conhece, né? Por que chega isso aqui? Porque ela com certeza tem uma conexão com essa pessoa do sistema familiar dela, ela está honrando esses que vieram antes do sistema familiar dela. Eu posso até estar sendo aqui leviana e estar falando isso, porque eu não conheço a família dela, não conheço ela por dentro dela, mas o reflexo que ela transmite e a energia que a gente sente, vocês já devem ter entrado em aplicativos mesmo de celular. Tem milhares de aplicativos de celular. Tem alguns aplicativos que a gente vai instalar e a gente começa a usar, a gente sente uma certa fluidez, a gente percebe algo bom. E tem alguns aplicativos que a gente baixa no nosso celular e, nossa, não tem nada a ver. E não tem a ver assim com idade ou com gênero, é uma questão mesmo de que o fluxo ele chega até aqui, através do seu trabalho, através do que você idealiza, certo? Por gentileza, leia o princípio 7 novamente, né? Use o dinheiro como um lembrete para emitir sentimentos positivos sobre prosperidade. Imagine à frente de cada nota como sendo o lado positivo, que representa muito dinheiro. Sempre que pegar uma nota qualquer, lembre-se de virar à frente para você, à frente o bichinho, né? Aqui no Brasil é o bichinho, nos Estados Unidos é a personalidade, né? Então vira para frente assim, né? O lobo-guará e nossa, que lobo-guará lindo, que coisa linda. Ai, meu Deus, deixa eu fazer aqui um carinho nesse pelinho tão fofinho. Então é uma forma de honrar, tá? Quando eu pego um dinheiro, quando eu pego uma nota, quando eu entro no aplicativo do meu banco para mexer com dinheiro. Oi, Fábio, boa noite! Cadê aqui? Então, quando eu pego no dinheiro e eu tenho essa relação com o dinheiro e entro no aplicativo do banco, eu me sinto muito mais empoderada quando eu tenho essa atitude. Por quê? Porque é como se eu estivesse no comando do meu dinheiro, no comando da minha vida. E aí o dinheiro vem para mim, eu me atraio, né? Tem um ditado que fala: cuide do jardim que as borboletas vêm, né? Cuide aí do apiário que as abelhas vêm, né? Então, é a gente cada vez mais olhar para
isso tudo que chega até a gente com essa gratidão, com esse sentimento, com esses sentimentos positivos. É, é muito ruim quando alguma informação chega pra gente e a gente recebe com alguma crença nossa que limita a gente, porque isso termina entrando numa bola de neve, porque a gente começa a julgar, a gente começa a ficar com aquilo, a gente começa. Pronto, tem uma história do, do monge que estava caminhando com um discípulo e uma mulher estava. Eles iam atravessar um rio. Aí uma mulher chegou e o monge disse: Deixa que eu lhe ajudo. A mulher, aí o monge pegou a mulher pelos braços e levou para o outro lado do rio. E o discípulo ficou só calado. Quando passou 1 hora depois de caminhada, já tinha 1 hora que eles tinham atravessado esse rio. O discípulo falou: Mas monge, o senhor é uma pessoa santa e pegou uma mulher nos braços. Aí o monge disse: Quando? Aí disse: 1 hora atrás, quando a gente passou no rio, atravessou o rio. Aí o monge disse: Você ainda tá com isso? Você ainda tá remoendo isso? Eu já deixei a mulher lá. Eu peguei a mulher, atravessei o rio e deixei a mulher lá. E você ainda está carregando a mulher? Então é bem nessa ideia aí, é esse princípio do poder. Quando a gente tem um sentimento positivo em relação à prosperidade, em relação ao dinheiro, em relação a atitudes que a gente faz no nosso negócio, na nossa vida, a gente vai se empoderando, a gente vai tendo mais poder porque a gente vai confiando mais em nós mesmos, tá? Em nós mesmas. E quando, por exemplo, se hoje de manhã eu fiz uma coisa aconteceu uma situação comigo e eu não expressei aquilo que eu estava sentindo naquele momento e eu comecei a remoer aquilo, ou eu comecei a remoer, eu gostaria de ter falado isso, eu gostaria de ter feito aquilo. Pronto, eu tenho um fornecedor, aí eu peço com esse fornecedor os produtos, só que o fornecedor foi ríspido comigo, me tratou mal, eu não vi ali nenhum respeito comigo enquanto cliente, e aí eu fico remoendo durante o mês inteiro até os produtos chegarem, em vez de simplesmente dizer aquilo que eu senti na hora, de dizer, olha, você não me respeitou, não quero mais nada com você e vamos procurar outro fornecedor. Só que muitas pessoas têm essa dificuldade, por quê? Porque ela não percebe, ela está no inconsciente, está no piloto automático. Ou seja, o fornecedor tratou mal, fez algo ali desrespeitoso comigo, e eu sou cliente do fornecedor, e eu não me imponho, eu deixo que ele me trate assim, e mesmo assim eu fico me remoendo todinha, e fica aquele ranço, fica uma energia que parece estar arranhando, né? Uma coisa assim. E em vez de simplesmente eu me respeitar e tomar atitude, dizer não, não. A gente tem uma crença às vezes de achar, no mundo de hoje, isso é impossível. Essa crença não vale mais. De achar que só aquela pessoa vai me fornecer aquilo. A gente fica numa codependência, não vou entrar nesse assunto não. A gente fica numa codependência com a gente fica numa codependência daquele fornecedor, ele trata mal. Mas ele tem um preço bom. Ou o produto dele ele atrasa 1 mês do dia que ele disse que vai entregar. Mas o produto dele é bom para o que eu preciso vender, revender. E aí a gente fica se sujeitando, porque isso é crença limitante. E isso tira o nosso poder. E aí, quando a gente se abre um pouco para dizer, não, do jeito que tem esse fornecedor aqui, tem outro que vai me tratar com respeito. Ele não é só o único, tem em algum lugar desse planeta. E aí você vai e se abre a essa possibilidade. É como eu já falei aqui há algum tempo, quando eu comecei a ouvir falar de programação neurolinguística, eu busquei na internet, busquei por Natal, escola de programação neurolinguística, porque eu queria aprender programação neurolinguística e eu não encontrei. Eu passei 2 anos procurando escola de programação neurolinguística e eu só encontrava escolas em São Paulo. E eu lembro que eu estava com o Tiago pequenininho, eu não queria viajar para fazer curso. E aí eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer? Eu quero fazer. Eu passei 2 anos procurando programação neurolinguística, pensando na programação neurolinguística, querendo fazer a PNL e não achei. Um dia eu fui pesquisar mais uma vez e eu encontrei uma escola de PNL aqui em Natal. E aí, quando eu cheguei lá, que eu comecei a fazer o curso, eu falei assim, essa escola tem quantos anos? Elas disseram 5 anos. Eu disse, eu não acredito. Faz 2 anos que eu estou procurando essa escola. E não era uma escola escondida não, tá? Era uma escola numa das principais avenidas aqui da cidade. E eu disse, faz 2 anos que eu procuro essa escola, e uma escola de PNL aqui em Natal, e não achei. Como é que pode? Aí ela disse, você
Aí foi isso que Roberta Forastieri, minha professora, uma das professoras da escola PNL que eu frequentei, falou. Sua crença era tão limitante que não acreditava que era capaz de você fazer isso, de você fazer PNL. Ou seja, quando você foi estudando um pouco mais PNL, eu comecei a ler os livros de Tony Robbins, e aí fui começando a entender, eu não entendia nada, mas era muito complicado assim para mim. Mas quando eu comecei a ler os livros de Tony Robbins, quando eu estava no terceiro livro de Tony Robbins, eu li Poder Sem Limites, eu li Desperte o Gigante Interior. Podem anotar aí se vocês não leram, é muito bom. Poder Sem Limites, Desperte o Gigante Interior e Mensagem para os Amigos. Quando eu estava lendo esse Mensagem para os Amigos, que não tinha nada de PNL, eram cartas de correspondência de Tony Robbins com os amigos dele, eu encontrei a escola PNL. E aí ela falou, você não estava pronta. Há 2 anos você procurou, há 1 ano você procurou, e a gente estava aqui. E ela riu da minha cara, né? A gente está aqui há 5 anos. E deu um nó na minha cabeça quando ela falou isso, porque eu ia lá investigar na minha memória das vezes que eu passei ali em frente daquele lugar e não vi a placa enorme escrita Humano Center. Vocês estão entendendo? Então a gente eu posso ter o fornecedor aqui para o meu produto e só achar que ele que tem isso. Mas ele pode ter um outro fornecedor que tem todos os requisitos que eu gostaria que um bom fornecedor, que um excelente fornecedor tivesse, e ele está do lado. Porque quando eu procurei PNL, eu passei quantas vezes ali naquela avenida e eu não vi. Assim é em qualquer outro aspecto da nossa vida, do nosso negócio. A gente tem que ir primeiro e buscando e cavando. Então, eu ouvi pela primeira vez... Oi, tio Júnior, boa noite! Eu ouvi pela primeira vez sobre programação neurolinguística, já as anteninhas já acenderam. Aí eu procurei curso, já queria fazer curso, não achei. E aí eu fui para ver quem era autor desses livros. Eu nem sabia que Tony Robbins trabalhava com esse tema, né? E aí eu comecei a ler os livros de Tony Robbins. E aí foi que abriu, é como se abriu ali um portalzinho na mente para agora você pode fazer. É a mesma coisa de quem começa a conhecer a meditação. Quem vê o outro ali meditando, diz assim, Deus me livre de fazer o negócio, fico logo agoniada de ficar parada, né? Ou então respiração, né? Eveli, eu acho que está 1 ano aqui fazendo essas respirações que eu proponho a fazer e você já percebeu que é aos poucos que vai se abrindo, você não escancara a informação de uma vez. Aos poucos você vai adquirindo informação. Aos poucos você vai começando a perceber o que realmente faz com que você tenha o resultado que você gostaria de ter. Então acontece muito isso. Você tem um fornecedor, você está insatisfeita com o fornecedor. Se você tem uma crença de que você tem que ficar insatisfeita a vida toda, você vai ficar sempre com esse fornecedor. Vão ser sempre esses clientes que você vai atender. Clientes que lhe tratam mal, clientes que não respeitam o seu trabalho, clientes que ficam pechinchando, querendo mais e mais que você dê de graça, e isso é uma forma de desvalorizar de alguma forma o seu trabalho. Então, quando você abre um pouco mais para a crença, você percebe, nossa, esse pessoal estava aqui o tempo todo, essas pessoas estavam o tempo todo procurando. Eu ouvi isso no meio do ano passado, desde o ano passado, né, que eu mudei algumas crenças, desde que eu fiz desde que eu dei a entrevista no canal Afinal que Somos Nós, porque eu tinha muito medo de contar aquelas histórias e eu tive que superar o medo. A partir do momento que eu superei o medo, que eu dei a entrevista, abriu uma nova possibilidade para minha vida. E aí, muitas pessoas falavam para mim no direct. Eu estava procurando o tempo todo isso e não achava. E elas não veem mesmo, assim como eu não via a escola de PNL numa avenida que eu costumo passar aqui. Então, tem milhares de coisas acontecendo nesse mundo, nesse exato momento. Agora mesmo aqui no Instagram, tem milhares de aulas acontecendo. E vocês estão aqui, vocês estão tendo essa informação. E milhares de pessoas estão procurando essa informação, mas não acham. Então, há algo, então, que eu preciso ainda abrir. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de eu admitir isso. Porque se eu estiver dizendo assim, é por causa disso, botando a culpa, né? Que eu já vi gente fazendo isso. É culpa do algoritmo do Instagram, que não distribui. Às vezes o Instagram mostrou lá, tá tendo um ao vivo aqui da Guru dos Negócios, e a pessoa nem viu a notificação. Por quê? Porque ela não está em ressonância com esse tipo de informação.
Tanto é que às vezes quando tem outras pessoas nessa aula ao vivo, eu falo certas coisas. Quando tem outras pessoas, às vezes eu nem vejo quem é que tá. Mas eu simplesmente não consigo. Agora há pouco veio uma coisa para eu falar e veio e disse, não, não fala sobre isso aqui. Então é muito interessante quando a gente vai começando a perceber isso, porque a gente vai começando a brincar com essas crenças. De como alguém chegar pra gente e falar algo e a gente imediatamente é reativa. Quando a gente tem uma crença muito forte, alguém fala algo pra gente, a gente reage automaticamente. Pá! Não, não é assim. E aí, quando a gente começa a brincar com isso, a gente diz, será que não é assim? Como seria se fosse diferente? E aí, quando a gente vai tomando essa consciência, fazendo esses questionamentos internos, a gente ganha poder. E assim é o 8º princípio do poder. Você pode atrair para si tudo o que ama e deseja, procurando as coisas que ama nas outras pessoas e dizendo sim a elas de todo o coração. Então, esse sim é uma forma de inclusão, tá? Tem a ver aí com a lei da inclusão. Esse sim que você fala. Então, alguém vem e começa a falar coisas que você não concorda e que, na verdade, não é nem que você concorda ou discorda, é uma crença. E aí você fala interiormente, quando aquela pessoa está falando, sim, eu sei que não é fácil, não. Não é a coisa mais simples do mundo, não, viu? Porque quando a gente é reativa, quando a crença é muito forte, a gente responde na lata. E depois, talvez daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, se alguém vier lembrar dessa conversa, você diz, ixi, foi mesmo. Eu respondi. Daqui a 6 meses você já mudou um pouquinho as crenças, e aí você, eita, foi. Eu respondi desse jeito, foi. Menina, eu fiz isso, eu falei isso, foi. E aí é tudo uma questão de crença. Você vai começando a perceber, e quando você consegue quando você começa a não levar tão a sério as suas crenças, quando alguém chega com algo diferente para você, e tem uma coisa que interessante que acontece, viu, minha gente? Quanto mais a gente tem apego ao que a gente acredita, mais situações ao nosso redor são trazidas para bater na gente, para que a gente fique mais o quê? Numa frequência ruim, fique num sentimento negativo. E isso tira o nosso poder, a ponto de a gente deixar de acreditar na gente mesma, e aí a gente perde o nosso autovalor, a gente não se autovaloriza, a gente não se acha merecedora, e aí é ladeira abaixo, né? E aí a gente deixa de acreditar até na própria vida. Então, como passar a incluir isso? Um exercício que eu vou deixar aqui para vocês hoje é dizer sim, né? Esse sim. Só que esse dizer sim para essa outra pessoa que se mostra para você, que aparece na sua vida, é você olhar para ela com aquele olhar de eu vejo você. Essa pessoa que apareceu na sua vida, ela está refletindo alguém do seu sistema familiar. Principalmente aquela pessoa que gera em você um sentimento de não quero, né? E aí você dá uma respirada, bota o ar na cabeça, que aí você vai juntar a razão com a emoção, né? Coração e cabeça. E você fala para ela. Às vezes a pessoa tá até ali falando, né? Quando você consegue ter essa consciência e não ser reativa, a pessoa tá até ali falando e você sim, internamente, sim, eu vejo você. E eu já tive exemplos de alunas que, quando elas fizeram esse exercício, elas viram o rosto daquela pessoa se transformar. Quando ela viu a pessoa estava bem irritada falando sobre aquilo naquela conversa, e quando ela começou a fazer isso, a pessoa foi se acalmando e foi mudando a fisionomia. E aí, quando a gente entra nessa compreensão, a pessoa lá que estava falando daquele jeito, ela estava numa dupla transferência com alguém do sistema dela. E esse alguém do sistema dela conectava com alguém do meu sistema, né? Do sistema da pessoa. Então, quando eu entro numa discussão, quem entra na discussão? São alguém que a pessoa está em dupla transferência e alguém que eu estou em dupla transferência no meu sistema. Aí os dois ficam só se batendo. Não existe um equilíbrio, não existe um empoderamento. Os dois saem enfraquecidos. Quando acaba a discussão, quando esgota a discussão, os dois, cada um vira para um lado e saem enfraquecidos. Esse é um grande lance de poder
é a gente fazer esse trabalho de inclusão. Que a partir do momento que eu fiz esse trabalho de inclusão, alguém pode vir até com todo a pessoa pode estar dobrando ali a esquina com um pensamento de ai, eu vou acabar com Daniela, porque Daniela é isso, Daniela é aquilo, Daniela... Chega aqui no portão, entra, olha para Daniela. Ela não vai encontrar a energia que se agregue com essa que ela está. Ela vai encontrar aqui a Daniela. Ela não vai encontrar o outro lado. De repente, marcou, vem para cá, né? Venha para cá a tal hora, né? Para a gente conversar. Nesse momento que eu marquei a hora e a pessoa marcou a hora comigo de vir aqui, né? Para conversar, ela estava numa dupla transferência e eu também. De repente, eu estava no piloto automático. A gente oscila muito nesse processo de tomada de consciência. A gente entra na transferência e volta. Aí entra na transferência e volta. Sabe? É bem desse jeito. E o despertar da consciência está justamente, a tomada de consciência está justamente a gente perceber quem está aqui. Quando a gente vai tomar decisões no nosso negócio, é importante a gente serenar antes, para que quem tome a decisão seja eu, né? Seja a nossa essência, sendo conduzida de uma forma equilibrada, né? De uma forma harmoniosa, não é nem equilibrada, às vezes não dá para ser equilibrada, mas de uma forma harmoniosa, porque você consegue ter uma visão de que essa decisão que você vai tomar no seu negócio, ela está beneficiando os clientes, está beneficiando os funcionários, está beneficiando o seu negócio de uma maneira geral. Agora, se eu estou no piloto automático, tomo uma decisão numa energia que eu não estou aqui, eu estou numa dupla transferência, eu termino prejudicando os outros ao redor, né? E os outros vão me ver, os outros não vão me ver como Daniela, né? Os outros vão me ver como aquele outro do sistema dele. Ficou claro isso? A pessoa ela não vai me olhar nem como ela e nem vai olhar para mim e ver Daniela. Ela vai ver outra pessoa. Geralmente numa convivência de casal, por exemplo, a gente vê muito isso nos jornais, né? Ele não parecia ele mesmo, ela se transformou. Eu já vi também de mulher que, uma entrevista de uma mulher que ela atirou no marido. Aí ela falou assim, eu não sei o que aconteceu comigo, não sei quem era que estava comigo. Ela entrou em dupla transferência, ela agrediu o marido porque lá atrás, em alguma geração dela, algum ancestral dela, bateu em uma mulher. E aí ela entrou, esse que bateu na mulher, é como se ela entrasse em dupla transferência. Não sei se eu estou conseguindo expressar isso de uma forma objetiva, porque é muito complexo, porque é uma rede, mas é uma coisa assim, imagine, você está vindo assim, se você está vindo assim, nessa dupla transferência sim, vamos dizer que isso não tem nada a ver com o espiritismo, não, é frequência, tem a ver com frequência e tem a ver com identificação. Então, se você tem uma frequência que você está ali deixando o seu corpo inconsciente, você não está tão presente, não está tão consciente no seu corpo, é a oportunidade de algo do sistema que não está sendo visto chegar em você, tá? Isso é física quântica. Isso está mais para física quântica do que ser possuído, né? É possuída a palavra, né? De um espírito baixar em você. Não é nada disso, gente. É porque quando você está inconsciente, você não está na presença, você entra nessa dupla transferência. E às vezes você está na dupla transferência com algum avô seu. Hoje eu vi uma piada que era meio assim. Eu devia até fazer um Reels dessa piada. Que a pessoa diz assim, quer dizer que você não vai casar, que você vai morar sozinha? Aí ela disse assim, eu não vou morar sozinha não, porque eu tenho 5 personalidades. Tem gente que não a parte, não a sintomatologia psiquiátrica, tá? Não a doença mental, tá? Mas as pessoas, muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem dupla transferência com algumas pessoas do sistema familiar lá atrás e não precisa ter conhecido essa pessoa. Então, às vezes, por exemplo, a gente acorda de mau humor, tá de mau humor,
é porque a gente está repetindo um padrão de algum antepassado meu. Aí quando a gente toma consciência, era minha bisavó que acordava mal-humorada, que vivia mal-humorada, o que acontecia para ela ficar mal-humorada? Ela tinha alguma situação. Tem um livro de Bert Hellinger que ele fala que a bisneta de uma japonesa, ela era o tempo todo mal-humorada. E aí ela descobriu, num dos livros da genealogia da família, que o bisavô, junto com a bisavó, tinha um restaurante. E toda vez que ele ficava chateado com alguma coisa que acontecia no restaurante, ele pegava ela lá na cozinha, que ela estava lá cozinhando, puxava ela pelos cabelos e saía arrastando ela no meio de todos os clientes, humilhando, né? E ela se sentia humilhada, né? E aí a bisneta acordava todos os dias de manhã irritada, com raiva, chateada, e exatamente no horário em que funcionava esse restaurante, lá atrás, nem sabia que, né, o restaurante já tinha se acabado há muitos anos, ela ficava irritada. Por quê? Porque toda vez que a bisavó dela ia para o restaurante, ela tinha raiva, ela ficava irritada porque ele fazia esse tipo de coisa com ela quase todos os dias. Então a gente faz certas coisas, a gente tem certos tipos de comportamento, vem certas emoções às vezes pra gente do nada, que a gente entrou em identificação com algum antepassado lá. Então esse exercício é uma forma muito interessante da gente ir liberando isso. Sim, eu vejo você. E isso inclui. Tem pessoas que têm muito medo de fazer esse tipo de exercício porque tem medo de ficar numa linguagem do espiritismo, de ficar com o obsessor. Ai, não, se eu falar para essa pessoa aí, essa minha bisavó, eu vejo você, ela vai ficar me obsediando. É ao contrário. O nosso medo de incluir, o nosso medo de não querer ser igual a ela, faz com que a gente seja mais igual a ela. Então identifiquem, de repente vocês lembraram enquanto eu estou falando aqui, lembraram de alguém de forma consciente que tinha um certo comportamento na família, e você dizia internamente, Deus me livre de eu ser assim, ou ouviu falar de alguém da sua família que era assim, assim, assado, e você falou internamente, Deus me livre de ser assim, e quando você começa a perceber, você está se sentindo bem, bastante, daquela forma que aquela pessoa se sentia, para que você possa fazer uma inclusão dessa pessoa. Você possa olhar para ela e dizer, sim, eu vejo você. E isso libera. Isso não vai deixar essa pessoa obsediando, não vai deixar você perturbada. Simplesmente isso vai liberar, certo? Então esse é o 8º princípio. Você pode atrair para si tudo o que ama e deseja, procurando as coisas que ama nas outras pessoas e dizendo sim a elas de todo o coração. Um abraço coletivo, fiquem com Deus, até amanhã.